Aí esse é o Bitcoin. Bitcoin já valeu X e tá valendo 4 vezes, 25% do valor que ele valia. E das outras criptomoedas que você gosta, assim, tem alguma que ela é um pouco desconhecida e você ainda opera ela, faz alguma coisa assim, Rodrigo? Cara, tem uma que o próprio dono da Binance, o CZ, lançou anteontem, né? Que é a Aster. Aster? E deve estar subindo, viu? Porque como ele tem interesse direto, ó, vou até olhar qual que é a cotação dela. Pô, se o dono da Binance... Ó, como ele tem interesse direto em promover, porque ela é uma concorrente da Hyperliquid, ó. Ah, essa daí. Ela é uma concorrente da Hyperliquid. Então, Aster, o SDT? É, Asterdex. Então é uma cripto... A Hyperliquid, ela é o quê? Ela é uma corretora DEX de perpétuos, para você poder fazer operações alavancadas. E aí, como ela não envolve QIC, você faz através da sua carteira Web3, MetaMask, qualquer outra que você tenha, muita gente estava usando para fazer operações alavancadas, ao invés de usar a corretora. Aí o CZ viu isso... Falou, eu tenho que entrar nesse mercado. E a Hyperliquid está com 18 bilhões de market cap. Caramba! Aí o CZ falou, opa, 18 bi já cresceu o olho dele. E aí ele tá promovendo essa Asterdex. Então é uma coisa interessante para ficar de olho. Por quê? Porque, na minha opinião, conhecendo um pouco do mercado cripto, como ele é e como acontecem as manipulações e tal, ele vai ter interesse em fazer esse token dar certo. Por quê? Porque ele precisa criar FOMO para estourar. É Asterdex o nome? A DEX é Asterdex, né? Mas o token chama Aster. Aster. Você consegue comprar direto na própria Asterdex com a sua MetaMask ou sua carteira Web3, ou agora hoje foi lançado em futuros na Binance. Ixi, então já vai subir bastante, né? E vai subir e vai ser também liquidado bastante, porque agora que tá em futuros, eles vão aproveitar para fazer uma limpazinha da galera apostando, entendeu? Então, assim, mas como eu falei, ele precisa criar o FOMO para ele bater de frente com uma empresa tão grande, com um projeto tão grande como é a Hyperliquid. Para ele criar o FOMO, ele vai ter que puxar o preço. Porque quanto mais ele puxar o preço, mais as pessoas vão comentar disso e mais gente vai querer entrar. Coloca o gráfico aí, Lucão. Eu coloquei aqui na tela aqui para você ver, ó. Tá 75 centavos de dólar, né? 75 centavos. E ela vai ser usada como gás? Sim. Ela é utilizada como gás na própria plataforma. Então ela vai ter uma utilidade, né? Porque tem muita criptomoeda que tem aí que ela não tem utilidade, então o pessoal não compra. Não compra, exatamente. E como eu falei, ele precisa trazer o FOMO. Ele precisa fazer as pessoas ficarem com a sensação de que estão perdendo a oportunidade. E a gente só fica com essa sensação quando o preço sobe muito. Até que ele já está subindo muito. Já. Quando eu avisei que eu tinha comprado, ele estava em 35 centavos. E eu entrei atrasado. Porque na hora que eu vi, eu estava saindo para buscar minha filhinha na escola... Nossa. Quando eu tava em 18, 19 centavos. Quando eu voltei, questão de meia hora entre ir e vir, ele já tava 30, 35 centavos. Então, assim, aí a gente pegou aquele... Foi bem no dia do lançamento, né? Esse foi um airdrop também que aconteceu. Então, no dia que ele liberou o airdrop, ele já liberou para negociação e vem subindo até então. Hoje mesmo, você vê, o mercado que tá caindo, ele continua subindo. Ele continua subindo. E você... E qual foi... Eu vi lá no seu canal que tem 2 moedas que você está de olho, hein, Rodrigo? Quais são essa daqui faz parte ou não? Na verdade, a Asterdex é uma delas. Por exemplo, eu gosto muito da moeda da Solana, gosto muito da própria Ethereum. Fiz uma análise da Ethereum, se você quiser mostro aí no gráfico. Ethereum tem chance de ir de 10 a 15 mil dólares, tá? Pelo padrão gráfico que ela está desenhando. Lembrando que para isso acontecer, você que está me ouvindo, não é de repente e demanda a gente ter a out-season. Qual que é a diferença, tá? Muita gente fala... Se você quiser colocar na Ethereum aí, o pessoal vai estar vendo. Nessa época do último ciclo, já estava todo mundo rico, Rodrigo. Por que agora até ainda não se mexeu? Por causa que o Banco Central americano, nessa época, estava em expansão quantitativa. Ou seja, ele estava injetando muito dinheiro na economia, coisa que ainda não aconteceu. O Banco Central americano diminuiu os juros esses dias, mas não tirou a expansão, não tirou a restrição quantitativa. Ou seja, ele continua tirando dinheiro do mercado. Tá? E quando ele virar essa chave e ele começar, ao invés de tirar, começar a injetar, é onde a gente vai ver potencialmente as altcoins explodindo. Tá? Eu acho que essa é uma diferença fundamental que é importante você entender. Então, quando eu falo que Ethereum tem potencial para chegar 10 e 15 mil dólares, é por conta da formação gráfica que ela está rolando. Tá? É uma formação gráfica, ó, quando a gente conecta aqui, por exemplo, os topos dela e a gente conecta alguns dos fundos, e a gente também pode, por exemplo, ó, unir aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem o gráfico maior dela aqui no USD, peraí, que esse aqui tá só um pedacinho do gráfico, aqui sim, agora sim, ficou melhor.
Quando a gente conecta aqui, ó, essa figura gráfica, ó, isso daqui é um padrão megafone de alargamento. Tá vendo como ele vai se alargando? Ele começa restrito, né, fazendo movimentos mais curtos e faz movimentos mais largos. Normalmente esse padrão de alargamento, ele tem uma impulsão depois do rompimento equivalente à altura do padrão. Então se a gente projetar aqui, ó, a gente pode ver que o preço poderia ir buscar lá os 12 mil dólares. Ó. Normalmente também esse padrão, depois de rompimento, que foi a região dos 4 mil dólares, ele tende a retestar essa região como suporte. Então, por exemplo, nesse momento agora a gente está em 4.400, existe uma boa chance de Ethereum retestar 4 mil dólares, chegando até 3.800. Normalmente ele pode fazer um ombro, cabeça, ombro invertido assim, ó. Então ele vem, faz bate nos 4 mil, vai até 3.800, 3.700 e faz impulsão para subir. Então é normal se Ethereum fizer uma correção até 4.200, 4 mil, podendo até esticar um pouquinho mais para baixo antes de subir. Por quê? Porque conseguiu romper essa região de topo de 4 mil dólares, que era mais difícil, mas ainda precisa retestar ela como suporte. Entendi. Para fechar as ordens. Aí depois, normalmente, ele tende a impulsionar. Então, por essa análise, ele iria para cima dos 10 mil dólares, tá? Caramba, acima dos 10? Dos 10. E se a gente fizer isso aqui, e se isso for um padrão xícara, quem me segue aí sabe que eu falo do padrão xícara, né? Na análise gráfica ele existe. Também, se a gente pegar a profundidade aqui do corpo da xícara, os nomes são engraçados, né? Quem não... Xícara, bandeira, neném, bandeira, né? Cunha, diamante. Bandeira. Se a gente pegar essa xícara aqui, que também é um padrão de longo prazo, então atenção, não vai acontecer amanhã, é um padrão de longo prazo. A gente está falando de uma projeção também de Ethereum próximo dos 15 mil dólares. Tá? Então, acredito que entre 10 e 15. E não é só isso, né? Para pensar. Se você é um institucional e grande parte dos institucionais compraram entre 3.800 e 4, os últimos, você ia ficar no Ethereum para ganhar 20%? Não, de jeito nenhum. É para ganhar 100, pelo menos, né? Então, o mínimo, né? 8, 10 mil dólares não é assim tão loucura. Aí me falam assim, ó, vou antecipar uma pergunta que o pessoal vai fazer. Mas o market cap da Ethereum é muito grande, é muito difícil dobrar. Não é difícil dobrar, é só o Wall Street querer. Exatamente. Outro dia o Trump anunciou as tarifas lá, o Wall Street limpou 6 trilhões do mercado. Aí ele soltou alguma outra coisa 2 dias depois, o Wall Street creditou 7 trilhões no mercado. Então, quando você pensa que o Wall Street, em um dia, por causa de uma situação, ele tira 6 trilhões ou ele deposita 6 trilhões, você pensar em 500 bilhões de Ethereum, se eles quiserem realmente elevar o preço do ativo, não é nada. Imagina também uma fala do Trump, alguma coisa assim, ou um grande player falando, né? Se um grande player falar pode fazer uma baita subida também, né? Eu acho que o que vai dar o impulso muito forte na Ethereum é a aprovação de você colocar os ETFs, poderem colocar em staking, né? Ah, legal. Então essa aprovação que tá pendente lá, dividendo, né? vai ser o dividendo. E é um volume gigantesco, né? Então você imagina, eles vão ter interesse em fazer com que mais clientes institucionais vão ter interesse em aportar em Ethereum para poder ter esse tipo de ganho. Exatamente. Isso pode ser uma mudança de chave mesmo. E a Solana? Quer dar uma análise no gráfico da Solana? Solana também é um ativo bem interessante. Tem um cara que teve um vídeo que eu fiz, isso daí acho que uns 3 anos atrás. O cara me agradeceu tanto que eu falei de Solana. O cara comprou Solana. Aí depois de um tempo ele foi ver Solana. Mas ele pagou muito barato na Solana na época. Solana chegou a 8 dólares, né? Então, acho que ele pagou mais, um pouquinho mais. Foi doideira. Aí depois ele comprou lá, mas ele comprou pouco também. Ele comprou uns 100 dólares. Aí depois ele falou que foi ver. Caramba, Luan. Eu ganhei muito e tal, e não sei o que. Olha aqui e tal. Eu falei, putz, mano, que sorte, né? Que às vezes poderia ter derretido também, sim, né? Pô, sim. Você não sabe. Ó, Solana tá com um padrão de queda nesse momento, de curto prazo, que ele tá fazendo essa cunha ascendente de baixa, né? Então é um tipo de padrão gráfico que ele sobe o preço, chega numa região de resistência como essa, captura a liquidez e corrige. Tá? Então a gente deve ter uma correção de Solana, não precisa ser tão intensa como essa que eu coloquei aqui. Normalmente você vai traçar aqui os suportes das regiões onde Solana pode alcançar, e normalmente ele vai vir visitar isso em ondas, né? Pegar a liquidez para depois voltar e vir subir, tá? Mas a gente também tem aqui, da mesma maneira que a própria Ethereum, também daria para buscar aqui, tá? Um padrão xícara também, porque a gente tem essa vala, né? Quando você conecta os fundos dela, ela fica aparecendo, ó. E você faz aqui uma segunda alça. Opa, eu para desenhar sou incrível. Aqui, ó. Sim, basicamente é um padrão xícara, que também tem como impulsão a profundidade do padrão. Tá? Isso, de novo, considerando médio e longo prazo. Então, se a gente tiver uma injeção de dinheiro, se a gente tiver um Fed mais flexível, se a gente tiver
a out season acontecendo com força, a gente pode ver Solana rompendo os $1.000 aí. É uma visão otimista, né? Não é por causa que eu tô falando isso que é para você vender sua casa e sair comprando Solana, até porque ela vai provavelmente entrar numa correção grande caso o Bitcoin entre, que é o que tá aparecendo que vai acontecer. Então, mas é um interessante pensando no médio e longo prazo. Tá? Eu sempre penso assim, por exemplo, Solana está hoje com $236. Eu acredito que 100 a 200% de ganho já é bem interessante para realizar lucro, se acontecer, entendeu? Sempre com responsabilidade. A gente não consegue dominar até onde vai algo. Então, se você vê sinais de sobrecompra, que nem o gráfico semanal da Solana não está cansado. Tá vendo? A gente tem aqui sim uma divergência de baixa, né? Ó, topos descendentes, mas ele não é um gráfico que está hiper sobrecomprado, dando sinais múltiplos de que pode a qualquer momento cair. Então a gente tem espaço para subir. É isso que eu quero dizer. Mas provavelmente vai ter uma correçãozinha antes. É o último sacode que eu falo. O mercado sempre dá o último sacode. Dá a limpada geral na liquidez e também nos medrosos, entendeu? Os mãos de alface. E tem muito mão de alface. Muito mão de alface. É porque o pessoal, eles vêm pelo FOMO. Ele entra tarde e sai cedo. Ele é rápido ele demora para entrar e é rápido para sair. Sim. Quando você fala para ele assim, compra. Eu lembro quando o Bitcoin tava menos de R$100 mil. Foi a época do bear marketing. Eu fiz um vídeo onde eu mostrava uma BMW X6 que custava 400 mil. Eu falava assim, você imagina que essa BMW que custa 400 mil hoje estivesse sendo vendida a 85 mil. Você compraria uma oportunidade dessa? Aí isso é o Bitcoin. Bitcoin já valeu X e tá valendo 4 vezes, 25% do valor que ele valia. Só que você tem que ter a paciência de entender que isso vai demorar 1 ou 2 anos para acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Imagina quem pegou Bitcoin 85,90, né? Hoje valendo, convertendo deve dar em torno de um pouco mais de 600 mil reais, né? Ou não chega a 600, 580, né? Não sei. Sim, mais ou eu menos. Geralmente acompanho em dólar, é hábito. É que o dólar tá baixo agora. O dólar tá baixo, vai dar uns 580 mil, né? Sim. E já é de 80 para 580. Não, é muita coisa. É muita coisa. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.